Estamos de volta, dando continuidade aqui a nossos estudos. Todos os homens estão debaixo do pecado. Isso quer dizer que não existe um sequer, porque só Jesus Cristo, perfeito, santo, só Jesus Cristo. Se você quiser se justificar, se você quiser se justificar, se você quer, não, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sei tudo, eu sou perfeito, eu não peco, você está contradizendo a palavra de Deus, porque ela diz que nós somos justificados, em Cristo Jesus. Ele afirma que não existe quem busque a Deus. Se você está se fiando, se você está confiando na força do seu braço, se você está confiando nos seus pensamentos, nos seus conhecimentos humanos, olha, você está fora da palavra. Abraão, diz a Bíblia, justificado pela fé, então foi pela fé, ele creu até o último momento, ele sempre creu. Aos 100 anos, ele acompanha a Sara. Lógico, quando houve dúvida, eles duvidaram da promessa de Deus. Às vezes nós duvidamos da promessa de Deus. Podemos até dizer que o pai da fé, em algum momento, junto com sua companheira, duvidaram. Então, quando a companheira coloca dúvida na promessa de Deus, leva também o homem a cometer erros, assim como o Abraão, pai da fé, falando da justificação da fé, mas ao mesmo tempo a palavra demonstra que Abraão, pai da fé, cometeu também uns errozinhos. Como é que ele cometeu o erro? Ele deu ouvido a quem? A sua esposa Sara, e foi ter um filho com a empregada. Não é isso? Com a serva. E aí nasceu aquele seu filho Ismael, verdade? Mas não era o filho da promessa. Mas ele deu ouvido a quem? A Sara. É porque a Bíblia, eu não estou falando nada contra o ser feminino. Não. Mas ele foi dar ouvido porque ele achou que Deus, ele entrou na sua humanidade. Ele entrou na sua humanidade. Chegou a 100 anos, bom, agora não tem como fazer filho. Mas Deus honrou. Porque Deus sempre é fiel. Nós não. Deus sempre é fiel. A questão está em você esperar. Me pergunta aí, é fácil esperar? Não, claro que não. Nunca foi, nunca será para a questão humana. Por isso que Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E derramar o seu sangue, que é pelo sangue, o sangue que nos lava, que nos purifica. Isso é a verdade. Isso é a pura verdade. Eu posso ler aqui, eu pegar um estudo aqui e dizer, olha só como diz aqui em Romanos 8, o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Opa! Todos que são guiados, pois que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se não houver o novo nascimento, se não houver, está lá em João 3, do versículo 3 ao 7, a pessoa nunca estará qualificada espiritualmente para ser dirigida por Deus, porque justamente a parte do nosso ser que é nascida de novo é o Espírito. No Espírito é que recebemos vida eterna, a vida e a natureza divina. É no Espírito que nos tornamos novas criaturas. Por outro lado, a nossa alma, que inclui intelecto, emoções, vontade, sentimentos, e corpo,
não sofrem novo nascimento e precisam ser trabalhados por Deus. Romanos 12:2, a palavra diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é a verdade. Às vezes eu sou tão bonzinho, eu tenho tanto amor, mas daqui a pouco entra uma ira no meu coração, estou eu querendo já agredir, estou eu já... Não, tá bom. Pensei em agredir. Pronto. Por isso que a palavra diz que não existe um justo. Um sequer. Precisamos então carregar a mente o quê? Cativa a Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. É questão da mente, da alma do ser humano. A palavra aqui em Efésios 4, 22, 23, versículo 23, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Compreendeu? Compreendeu bem essa palavra? A alma, a mente precisa o quê? Ser renovada. A alma precisa ser restaurada. E a nossa mente, alma, só é renovada com a palavra de Deus. Quando a nossa mente é renovada pela palavra, então começamos a pensar em acordo, em conformidade com a palavra. E isso nos capacita a reconhecer com maior facilidade a direção de Deus para a nossa vida. Guarde isso. Guarde bem isso aí, na sua mente, no seu coração. A maior necessidade da igreja é ter as mentes renovadas com a palavra de Deus. E existem maneiras para sermos orientados pelo Espírito Santo. Temos que dar ouvido, temos que permitir. Existem maneiras. Eu posso pegar a palavra aqui em Romanos 8,16 para falar da questão de testificar, de testemunha assim, interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está compreendendo? Esta é a maneira mais primária, a principal e mais importante de sermos orientados por Deus. Não é uma sensação física, é um senso ou percepção espiritual. Então é isso, é um senso ou percepção espiritual. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo testifica-nos que somos o quê? Filhos de Deus. Não é algo que se sabe por escrito ou falado, mas é no íntimo. No íntimo. À medida que andamos com Deus, aí está o segredo. Em muitas ocasiões saberemos algo no íntimo, no nosso espírito. Através do testemunho interior, que a nossa mente não sabe. Nosso espírito capta as informações do Espírito Santo que habita em nós. Eu posso dar um exemplo do Paulo, lá no Atos, de Atos 27, 10. Muitas vezes o testemunho interior está presente e clamando para ser compreendido, e não o reconhecemos. Desconsideramos o testemunho interior e por facilidade, o intelecto, está aqui na palavra, ocupa o espaço. Confiamos mais na razão do que na percepção espiritual. Olha aí, a questão da razão e a percepção espiritual.
Queremos orientação na dimensão dos sentidos e perdemos o sobrenatural que está ali o tempo todo. Quando o nosso espírito fica relegado a um plano inferior, presta atenção, e não damos ouvidos a ele, perdemos a oportunidade de recebermos a orientação divina na sua forma mais simples e rotineira. O testemunho interior. Se nós cristãos apenas parássemos para orar quando percebemos algo no nosso íntimo, para checar com o nosso espírito o que está acontecendo, sem dúvida teríamos mais sucesso nos assuntos do nosso dia a dia. Amém? Vamos dar mais uma pausazinha, ok? Voltamos já.